2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler dois textos de Timóteo, que nós já lemos esses textos já durante esses estudos, né? Segunda Timóteo, capítulo 3. Versículo 14. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Já? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é? Então, não desmarque aí, nós vamos ler outro texto que está na primeira carta de Timóteo. Texto também já lido por nós várias vezes. No capítulo da primeira carta de Timóteo, nós lemos a segunda, né? Nós vamos ler na primeira, capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 14. Já? Vamos ler então. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. 3,14. Desculpe, foi uma falha técnica aqui. 2,14, tá? Vamos lá. 3,14. Está o 2 na minha cabeça. Não quer sair, ele grudou aqui na cabeça. Mas bora lá. 3,14. Escrevo-te estas coisas, para ficar bem claro. 1 Timóteo 3,14. Bora lá. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Não é? Então aqui está. Esses dois textos, eles são complementares sobre o assunto que nós vamos falar, sobre os solas que nós temos falado, não é? Essa declaração de Cambridge é uma aplicação desses 5 pontos da reforma à situação da igreja hoje. Na verdade, é uma chamada à igreja para uma reforma atual. Nós precisamos urgentemente de uma reforma atual. Que bom se todos os pastores lessem esta declaração e entendessem, percebessem os erros que estão cometendo, né? Que bom se isso acontecesse, se cada pastor lesse, visse o que está fazendo com as suas igrejas, como as suas igrejas estão, se arrependesse profundamente. Mas é claro que, como muitos que se dizem pastores e líderes de igreja, na verdade não passam de falsos profetas, eles jamais lerão isso aqui, se procurarão ler, ou se lerem,
não vão dar atenção. Dificilmente vão ler. Se lerem, não darão atenção, né? Apenas aqueles realmente que amam a Deus e que querem a vontade de Deus e que são realmente de Deus, procurarão ler, procurarão corrigir os seus erros, se arrependerem dos seus pecados, né? Bem, irmãos, nós temos aqui então esses dois textos, como eu disse para vocês. Eles formam um complemento a respeito dos solas da reforma e a respeito do que nós estamos lendo agora. Observem que Paulo diz que as Sagradas Letras podem tornar Timóteo sábio para a salvação, e que nela está toda a obra de Deus, toda a pregação da palavra, aliás, todo o mandamento de Deus está exatamente na sua palavra, está na sua escritura sagrada. Então, em 1 Timóteo, escrevendo ao pastor Timóteo, Paulo está escrevendo aquele ministro do Evangelho, né? Ele diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Se nós juntarmos todas as coisas, Paulo diz que a Bíblia torna sábio para a salvação em Cristo. Como eu tenho dito para vocês já, é através da Bíblia que nós vamos conhecer Jesus Cristo, que nós vamos chegar ao verdadeiro entendimento de Cristo, e através dela que nós vamos poder, por obra e graça naturalmente do Espírito Santo, tendo entendido isso, quem é Jesus, confiar nele para sermos salvos. E depois de confiarmos nele para sermos salvos, praticarmos as boas obras como fruto desta fé, boas obras essas ensinadas na sua palavra também. Com cada pessoa que acontece isso, existe uma obra então de regeneração, de transformação. Imediatamente também essa pessoa, ela está unida à igreja, né? Ela está unida ao corpo de Cristo. Então essa pessoa, ela passa a fazer parte, se batizando, né? Profissão da fé, se batizando, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo Jesus, de uma igreja local. E esta igreja, então, formada por membros, como nós temos estudado, nós temos observado, por pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, crentes em Cristo Jesus, nascidas de novo, batizadas, não é? Essas pessoas, então, elas formam o que Paulo vai dizer aqui, a igreja, coluna e baluarte da verdade. O que essas pessoas vão pregar? Como essas pessoas vão viver? Exatamente o conteúdo da verdade, que é Cristo. Paulo fala em seguida de Cristo. No versículo 16, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos. Estou lendo 1 Timóteo 3,16. Pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Evidentemente que Cristo é este. Então Paulo diz que a verdade, a igreja é coluna e baluarte da verdade, e a verdade é Cristo, como o próprio Cristo disse enquanto esteve na terra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a igreja, ela é aquela única, podemos dizer assim, instituição, organização humana, corpo humano, né? Grupo humano, que inclusive é o corpo de Cristo, né? A palavra de Deus vai dizer, Cristo é o cabeça dela, é a única instituição que faz esse trabalho tão importante que é da pregação do Evangelho, do anúncio de Cristo, viver também o Evangelho, não só pregar, não só ensinar, mas viver o Evangelho, de maneira que a igreja, como nós temos já falado tantas vezes, a igreja passa a ser o sal da terra, que impede apodrecimento e dá sabor ao mundo, e passa a ser também a luz do mundo, né? Aquela que vai ser um farol no meio das profundas trevas em que o mundo vive, que o mundo está, que o mundo permanece, porque o mundo é um mundo sem Deus. E a igreja é o único povo realmente de Deus, é o povo
que tem a luz do Evangelho, que tem Jesus. Jesus Cristo é a luz do mundo e a igreja proclama o Senhor Jesus Cristo. A igreja, então, irmãos, tem que ser fiel a todas essas coisas, a sua função, a sua utilidade, a sua natureza, como corpo de Cristo, quer dizer, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo, ela não pode ser outra coisa, e se ela passa a ser outra coisa, ela não é mais a igreja. Então, existe uma necessidade sempre da igreja estar se avaliando para observar se ela está realmente exercendo essas funções, não é? Como coluna e baluarte da verdade, proclamadora da Bíblia, da Escritura, de Cristo, sustentando Cristo, sendo o sal da terra, sendo a luz do mundo. Como a igreja ela é formada por seres humanos, pecadores, e como muitas vezes vão se misturando à igreja, pessoas que não são realmente parte genuína da igreja genuína, verdadeira, eles estão ali como pessoas, na verdade, que estão enganando, muitas vezes enganando a si mesmo, achando que são parte da igreja, mas nunca tendo sido parte da igreja, ou enganando aos outros. Eles, de certa forma, não querem mesmo nada com Deus, mas eles estão enganando os outros. Existe uma hipocrisia inconsciente, quando a pessoa nem sabe que é hipócrita, e existe uma hipocrisia consciente, quando a pessoa sabe que é hipócrita, né? Na maioria dos casos ela é inconsciente, a pessoa não sabe que é hipócrita. Então essa gente está na igreja, pensa que é de Deus, e começa ali na igreja local, começa a influenciar a igreja, ou movimentos que vão surgindo nas igrejas, que começam a influenciar, movimento de pessoas que começam a afastar a igreja da sua pureza, e começam a matar as igrejas, começam a se afastar da Escritura, e tudo começa aí, um afastamento da Escritura, imediatamente um afastamento de Cristo, um afastamento da verdade. A igreja então perde a sua natureza, perde a sua função, morre, podemos dizer assim, e ainda pode ter um nome de igreja, ainda pode ter um nome de Cristo uma placa na frente do seu templo, seu prédio, ainda pode até ter uma confissão de fé ortodoxa, né? Biblicamente correta, mas já não é mais igreja, já perdeu a sua função. Quando a igreja então passa a abrir a sua mente, o seu entendimento, o seu coração para outras coisas que não fazem parte da sua função. Quando a igreja passa a virar, por exemplo, um hospital, onde todo mundo vai ser curado. Quando a igreja passa a ser um teatro, onde as pessoas vão lá para se divertir. Quando a igreja passa a ser um centro de entretenimento. Quando a igreja passa a ser alguma outra coisa, enfim, irmãos, que não é o corpo de Cristo, não é a coluna e baluarte da verdade. Bom, ela pode ter um nome de igreja, mas não é mais igreja. Essas coisas que eu estou me referindo aconteceu com o passar dos séculos, a igreja se transformando, por exemplo, com a igreja romana, não é? Que nós estamos estudando, matando, destruindo, levando a uma igreja apóstata, como é até hoje a igreja romana. Isso está acontecendo também com as igrejas herdeiras da Reforma Protestante, que aos poucos foram deixando a palavra, deixando a Escritura Sagrada e perdendo a sua função, perdendo a sua natureza. E esses movimentos que vemos ao longo da história, dos últimos séculos, desde a Reforma para cá, especialmente no século XX, século XIX, século XX, e outros movimentos mesmo antes, movimentos racionalistas, movimentos místicos. A razão, quando o homem coloca a mente acima da palavra de Deus. A mística, quando o homem começa a acreditar que ele tem um contato direto com Deus, independente da Escritura Sagrada. Deus fala com ele diretamente. Essas coisas, esses movimentos, essas ideias começaram a penetrar nas igrejas herdeiras da Reforma e foram minando e foram afastando as pessoas da Escritura, ao ponto de nós hoje termos uma igreja evangélica
sem, como nós temos dito e como tenho procurado mostrar para os irmãos, sem identidade, sem saber mais o que é, meus irmãos. A grande questão então é: o que podemos fazer com relação a isso? Como podemos nos posicionar? A mensagem da reforma foi abandonada. Os solas da reforma que nós temos estudado foi abandonado. Essa declaração de Cambridge é uma tentativa humilde, singela, sincera, nós podemos acreditar, de alguns irmãos dos Estados Unidos, no sentido de alertar a igreja no mundo, as igrejas no mundo, sobre esse problema, e de um apelo, uma chamada à reforma, ao arrependimento, não é? Então, isso, como nós temos explicado para os irmãos, foi feito recentemente, foi feito no ano de, como está aqui no finalzinho, no dia 20 de abril de 1996, isso aqui é chamada Aliança de Evangélicos Confessionais, um grupo de irmãos em Cambridge, Massachusetts, 20 de abril de 1996, grupo de irmãos que resolveram ali fazer essa declaração, se unir, produzir esta declaração como um chamado, meus irmãos, de reforma para as igrejas hoje, não é? Eu já li com vocês o primeiro parágrafo, aliás, a introdução deste texto, os 3 primeiros parágrafos, que eu quero fazer a leitura rápida agora, para nós entrarmos no conteúdo realmente do texto. Semana passada eu li com vocês da declaração de Cambridge apenas a introdução, e procuramos mostrar algumas coisas aí importantes. Vamos ler novamente então. Essa introdução estabelece o problema e a orientação então. As igrejas evangélicas de hoje estão cada vez mais dominadas pelo espírito deste século, em vez de pelo espírito de Cristo. Como evangélicos, nós nos convocamos a nos arrepender desse pecado e a recuperar a fé cristã histórica. Então aqui estabelece o problema básico que a declaração procura corrigir, que a igreja se tornou secularizada, que a igreja passou a ouvir mais o mundo do que a Deus, do que a Cristo, do que o Espírito de Cristo, do que a palavra de Deus. Basicamente é isso, né? Segundo parágrafo: no decorrer da história as palavras mudam. Na época atual isso aconteceu com a palavra evangélico. No passado ela serviu como elo de união entre cristãos de uma diversidade ampla de tradições eclesiásticas. O evangelicalismo histórico era confessional, acolhia as verdades essenciais do cristianismo conforme definidas pelos grandes concílios ecumênicos da igreja. Além disso, os evangélicos também compartilhavam uma herança comum nos solas da reforma protestante no século XVI. Falando então de que a igreja se secularizou, ele mostra que isso aconteceu com o uso dos termos, em que os termos eles passaram a ser usados não no sentido histórico, mas no sentido modificado. Isso aconteceu com o termo evangélico, em que se perdeu o sentido do que é evangélico, mas como a tese do nosso texto é que o evangelicalismo histórico ele é confessional, ele está ligado às grandes confissões de fé e às grandes doutrinas defendidas por essas confissões e também aos concílios, né? E especialmente aos solas da reforma protestante, que foram completamente abandonados pelo evangelicalismo moderno. O evangelicalismo moderno é anticonfessional, é antidoutrinário, não existe um apego sincero às doutrinas, às verdades. Os solas foram completamente abandonados, desconhecidos até. Então isso descaracterizou completamente o termo evangélico, porque essas são as diretrizes para você ter um entendimento sobre o que é ser evangélico: ser confessional, defender os solas, defender os grandes concílios ecumênicos da igreja, porque tudo isso são expressões da verdade da palavra de Deus, né? E o parágrafo 3º ainda da introdução diz que hoje a luz da reforma já foi sensivelmente obscurecida. A consequência foi
a palavra evangélico se tornar tão abrangente a ponto de perder o sentido. Enfrentamos o perigo de perder a unidade que levou séculos para ser alcançada. Por causa dessa crise e por causa do nosso amor a Cristo, seu Evangelho, sua Igreja, nós procuramos afirmar novamente no nosso compromisso com as verdades centrais da Reforma e do evangelicalismo histórico. Nós afirmamos essas verdades e não pelo seu papel em nossas tradições, mas porque cremos que são centrais para a Bíblia. Então, à luz da Reforma hoje, devido a tudo isso, devido ao secularismo, devido ao abandono daquelas confissões, daquelas doutrinas antigas, históricas, a luz da Reforma foi sensivelmente obscurecida, praticamente apagada, podemos dizer assim, não é? A consequência foi que o tema evangélico se tornou completamente abrangente, quer dizer, qualquer pessoa hoje, sem nada a ver com aqueles antigos princípios da Reforma, são tidos por evangélicos. Isso causou uma crise terrível. Então, por amor a Cristo, por amor à Igreja, por amor ao Evangelho, não por simples desejo de polêmica ou de briga com os outros, mas por amor ao Evangelho, por amor à verdade, é que nós defendemos essas verdades esquecidas, essas doutrinas esquecidas, não por causa das tradições, simplesmente porque são tradicionais, mas porque são bíblicas, porque estão na palavra de Deus. Essa introdução, irmão. Então, a introdução coloca o problema. Qual é o problema básico, então? Secularismo, mundanismo. A igreja se tornou parte do mundo. Podemos dizer assim. E o termo evangélico, influenciado por isso, passou a ser dado por igrejas, por pessoas absolutamente mundanas, que vivem como o mundo e que são tidas como evangélicas e que não fazem mais diferença entre mundo e cristianismo, não é? Então isso passou a ser uma regra no chamado evangelicalismo moderno. Então, mundanismo, afastamento da Bíblia, afastamento da verdade, falta de diferença com o mundo lá fora. Jesus disse que nós somos sal e luz. Mas Jesus também disse que se o sal se o sal não tiver mais a sua função, seu efeito, ele não serve para nada. Lembra que Jesus falou? A não ser para ser jogado fora, pisado pelos homens. Não serve para absolutamente nada. Quer dizer, se você compra um sal que não é sal, ou por alguma razão ele perdeu a sua função, a sua utilidade, ele já não salga mais, e ele já não mais impede o apodrecimento da carne, esse sal não é sal. Esse sal que não impede o apodrecimento da carne, ele permite que a carne apodreça, ele passa a fazer parte do conjunto da corrupção, ou seja, já existe a corrupção na carne, e o sal, ele se junta à corrupção, ele não impede. Se o sal não produz o sabor, não modifica o sabor, ele se junta, se une ao sabor que já existe ali. Ele apenas acrescenta nada, ele se junta, ele diz assim: eu concordo com este sabor. O acréscimo dele não é nenhum, a diferença dele não é nenhuma. Ele se junta àquele sabor, ele faz com que o sabor permaneça, então ele não é sal. Quer dizer, um sal que não evita a corrupção e um sal que não modifica o sabor, ele faz parte, ele passa a se unir ao que já existe, ele não faz nenhuma diferença. Uma igreja que não ilumina mais, uma igreja que não evita mais a corrupção, é uma igreja que na verdade faz parte do que já existe ali. Se ela... quero explicar bem o que eu quero dizer, né? Uma igreja que não modifica mais o mundo e uma igreja que não impede mais a corrupção do mundo, é uma igreja tal qual o mundo, faz parte do mundo. Ela é carne. A carne está apodrecendo, ela vai apodrecendo junto com a carne. Ela é carne, ela tem o mesmo sabor da carne, ela não modifica o sabor da carne. O sal não é carne. O sal, ele é um outro elemento que entra ali para impedir que a carne apodreça e para modificar o sabor da carne. Mas se o sal não modifica, e se o sal não impede o apodrecimento, esse sal na verdade faz parte da carne.
A mesma coisa acontece com a igreja. Então, uma igreja que não modifica e uma igreja que não impede o apodrecimento é uma igreja que faz parte da corrupção já existente. Uma igreja, então, que é tal qual o mundo, em termos assim, o mundo ama mais o dinheiro do que a Deus, e uma igreja ama mais o dinheiro do que a Deus. O mundo ama mais o pecado do que a Deus, e a igreja ama mais o pecado do que a Deus. É claro que essa igreja não faz parte dos discípulos de Cristo, não é uma igreja verdadeira, mas faz parte do mundo. É um mundo chamado de igreja. Entendeu como é que é? É um mundo chamado de igreja. São os inimigos de Cristo com o rótulo de discípulos de Cristo, com o rótulo de igreja, mas continuando inimigos de Cristo. E nós temos que pensar se nós mesmos não somos assim. Não é? Como corpo de Cristo, nós temos que pensar isso. Como igreja local, como congregação local, nós temos que pensar isso. E também individualmente, se nós somos realmente de Cristo, se nós somos realmente convertidos, se nós somos realmente nascidos de novo, se nós somos realmente pessoas santas, pessoas diferentes, pessoas que estão fazendo diferença no mundo, que estão impedindo que o mundo seja apodrecido, ao mesmo tempo em que influenciando o mundo para o bem, para a santidade, para a verdade, para o Evangelho. Essas coisas, irmãos, que a declaração está tratando, não é? A secularização da igreja, a mundanização da igreja e a perda total do sentido de ser evangélico, que é exatamente evangélico, basicamente o quê? É alguém que é sal, que é luz e que quer ser, não como o mundo, mas diferente do mundo. Então essa é a introdução e esse é o problema, ok? Mas aí então o texto vai olhar agora para exatamente os solas, esses lemas da reforma, esses temas da reforma que nós temos tratado já dentro dos 5 pontos dos batistas reformados, não é? Nosso estudo que faz parte, que nós já vimos aí sobre as perguntas básicas da vida, da existência, o Evangelho, o que é uma igreja batista reformada, e agora nós estamos estudando os 5 pontos das igrejas batistas reformadas. O primeiro ponto é ser reformada, que tem a ver com os solas, nós já estudamos cada sola, e agora nós estamos estudando, olhando esta declaração como uma aplicação para a situação atual, aplicando os lemas da reforma, solas da reforma, à situação de hoje. Primeiro, então, sola escritura, está aí na primeira página. O conteúdo próprio mesmo do texto agora, sola escritura, observe que ele coloca como subtítulo a erosão da autoridade, ou seja, a autoridade está sendo corroída, está sendo destruída, está sendo aniquilada, está sendo morta, está se perdendo a autoridade, e aqui que começa todo o problema. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, irmãos, porque é sempre bom a gente enfatizar. Isso aqui eu já expliquei de várias maneiras, mas é bom a gente enfatizar sempre. Se você tem uma escola, você tem que ter um professor, não é? Se você tem uma família, você tem que ter pai e mãe, ou pelo menos pai, ou pelo menos mãe, ou pelo menos um adulto para um chefe da família, um chefe da casa para dirigir a família. Se você tem um batalhão, você tem que ter é comandante que chama? Comandante, né? Você tem que ter uma liderança. Se você tem um país, você tem que ter um governo. Você tem que ter autoridade. A autoridade é alguma coisa que vai unir o todo, vai ser aquele elemento de união das partes, das diversas partes, coordenador, o que vai dar base da ação, não é? De todo aquele grupo de pessoas. Então, se você tem uma igreja, você tem que ter uma autoridade e você tem que escolher. Sempre terá uma autoridade, sempre, inevitavelmente. Agora, quem será? É claro que Cristo é o cabeça da igreja, né? Agora, Cristo exerce a sua autoridade pela sua palavra, né? Então,
Só a Escritura é a erosão da autoridade. A palavra de Deus é esta autoridade. E o que está acontecendo hoje nas igrejas modernas é que esta autoridade, ela está sendo corroída, ela está sendo atacada. E eu quero deixar bem claro para meus irmãos, é daqui que começa todos os problemas outros. Este sola, na verdade, é o sola básico. Vamos então ler o texto. Só a Escritura é a regra inerrante da vida da igreja. Mas a igreja evangélica atual fez separação entre a Escritura e sua função oficial. Na prática, a igreja é guiada por vezes demais pela cultura, técnicas terapêuticas, estratégias de marketing e o ritmo do mundo do entretenimento. Muitas vezes tem mais voz naquilo que a igreja quer, em como funciona e no que oferece, do que a palavra de Deus. Os pastores negligenciam a supervisão do culto que lhes compete, inclusive o conteúdo doutrinário da música. À medida que a autoridade bíblica foi abandonada na prática, que suas verdades se enfraqueceram na consciência cristã e que suas doutrinas perderam sua proeminência, a igreja foi cada vez mais esvaziada de sua integridade, autoridade moral e discernimento. Não é? Então nós temos aqui este parágrafo, que é bem explicativo, que ele coloca assim: a Escritura, ela é regra inerrante da vida da igreja, ela é regra sem erros na vida da igreja. Mas a igreja evangélica atual não acredita assim, na verdade. Ela diz que acredita, mas ela não acredita. A igreja evangélica atual, ela fez separação entre a Escritura e sua função oficial. Na verdade, a igreja está sendo guiada, ela está achando que a função dela é mais ou menos como a função de um comércio qualquer. Um supermercado, uma loja, um comércio qualquer. Tem uma frasezinha muito interessante no meio do comércio, que é o seguinte: o cliente sempre tem razão, né? O cliente sempre tem razão. Quer dizer, o comércio, ele trabalha com essa mente de que ele tem que ganhar fregueses. Se você tem um produto, você tem que vender o seu produto, então você tem que chamar o seu freguês. O seu freguês passa a ser muito importante dentro de todo o empreendimento, né, comercial. Se você não consegue chamar o seu freguês, existe também o problema da concorrência, outro vai chamar. Então o freguês, ele passa a ser central. O que o freguês quer, o que agrada o freguês, passa a ser central na questão do comércio. Você vê, por exemplo, a briga, a competição entre os supermercados aqui da nossa cidade, né? Os grandes supermercados aqui da cidade. Então, como eles procuram tomar fregueses, buscar fregueses, né? Chamar fregueses. O comerciante diz que o freguês é mais importante que a mercadoria. Pois é, o freguês é mais importante que a mercadoria. Porque tem mercadoria que não tem freguês, não vende. eu posso ter tudo, né? Mas se eu não consigo vender, vai estragar. É verdade, é verdade. Com certeza. A igreja se tornou assim. Na prática, a igreja é guiada por demais pela cultura. Quer dizer, a igreja, ela passou a ser guiada pelo mundo, pela maneira mundana de pensar, pela cultura da época, pelo que as pessoas gostam, creem, buscam. Isso exatamente por causa deste elemento de que nós começamos a olhar muito para os nossos, entre aspas, fregueses, não é? Técnicas terapêuticas, estratégia de marketing, o ritmo do mundo de entretenimento, muitas vezes tem mais valor naquilo que a igreja quer, como funciona e no que oferece, do que a palavra de Deus. Então, nós passamos a olhar para o mundo
como o mundo pensa. E queremos agradar o mundo. Queremos viver como o mundo. Queremos ganhar o mundo sendo igual ao mundo. Nós começamos, irmãos, a deixar a palavra de Deus para olharmos para a cultura e dissermos assim: vamos ser guiados pela cultura, vamos ser guiados pelo que a cultura ensina, pelo que a cultura diz. Técnicas terapêuticas, então, passaram a ser determinadoras da função oficial da igreja. Estratégias de marketing, que é essa questão do comércio, como nós vamos publicar, fazer propaganda do nosso negócio ou da nossa igreja, a coisa passa a ser semelhante. Então, como o comércio faz propaganda, nós também vamos fazer propaganda. Nós vamos usar estratégias de marketing. Como o comércio usa para ganhar os seus fregueses, nós também vamos usar para ganhar os nossos, entre aspas, fregueses, né? E o ritmo do mundo de entretenimento. Então, técnicas terapêuticas, ou seja, como alcançar curas dos problemas sociais, dos problemas emocionais, dos problemas das pessoas. O ritmo do mundo do entretenimento, como entreter as pessoas. Quer dizer, tudo isso, na verdade, simplificando, colocou o homem como a cultura humana, como o costume humano, a cultura humana como primordial e não a palavra de Deus. Isso fez com que as técnicas humanas, técnicas terapêuticas humanas, a estratégia de marketing e o ritmo do mundo do entretenimento fosse a voz que a igreja, mais aquilo, tem mais voz naquilo que a igreja quer, como funciona, no que oferece, do que a palavra de Deus. A cultura humana, nesses termos, em termos de técnicas terapêuticas, estratégia de marketing e o ritmo do mundo do entretenimento, passou a falar mais alto do que a palavra de Deus. Nós nos mundanizamos, nós nos secularizamos, as igrejas se secularizaram. Elas passaram a olhar, então, e deixar a palavra de Deus para olhar para a cultura. Por causa exatamente desse princípio, de que nós começamos a achar de que nós temos que fazer isso para ser relevante, para ser importante, para influenciar o mundo. Você percebe que aí já começa um elemento muito errado, porque é a inversão daquilo que Jesus falou. Que Jesus disse que nós temos que ser o sal. Mas essa ideia de você tem que ser a carne. Você tem que ser o alimento em vez do sal. Em vez de você influenciar o alimento, você passa a ser o alimento, né? Fazendo uma comparação. Então, em vez de você influenciar o mundo, em vez de você colocar-se como diferente do mundo, você passa a querer ser como o mundo, achando que com isso você vai influenciar o mundo ou vai fazer a obra da igreja. Quando, na verdade, se você fizer isso, você já perdeu totalmente a sua natureza e a sua função. Aí ele continua explicando mais assim: os pastores negligenciam a supervisão do culto que lhes compete, inclusive o conteúdo doutrinário da música. Então a igreja passou a ouvir a cultura e os pastores, eles passaram a negligenciar a supervisão do culto, inclusive no conteúdo doutrinário da música. Os pastores, eles são peça fundamental evidentemente neste desvio. Tem um ditado que diz assim: a igreja é espelho do pastor, não é? Nós podemos dizer, meus irmãos, que os pastores, eles foram cedendo cada vez mais ao mundo. Eles foram responsáveis, basicamente, por tudo isso. Porque se eles tivessem ficado firmes, isso não teria acontecido. Por mais que os membros clamassem por essa mudança, por mais que o mundo tentasse influenciar a igreja, se os pastores tivessem ficado firmes, isso não teria acontecido. Mas foram eles que foram se mundanizando, se secularizando, abrindo a mente para essas ideias de agradar a cultura, de viver segundo a cultura, e daí de seguir técnicas terapêuticas, estratégias de marketing e o ritmo do mundo.
E aqui o nosso texto ele faz uma ênfase que muitas vezes parece tão insignificante, mas que é muito importante. O culto. Porque é interessante isso, irmãos. Essas coisas vão afetar 3 níveis da igreja, né? A doutrina, o culto e a vida da igreja. Como as pessoas vivem, né? Isso vai se manifestar muito no culto. O culto é aquele momento de reunião do povo de Deus, reunião da igreja para cultuar a Deus, né? A partir do momento que nós deixamos a palavra de Deus para ouvirmos a cultura, e é isso que essa é a tese principal do nosso texto, quer dizer, deixar de ouvir a palavra de Deus para ouvir a cultura, para agradar o mundo, para se tornar relevante, para atrair o mundo, né? Aquela visão, como eu disse para vocês, comercial, de colocar o mundo no primeiro lugar, as pessoas no primeiro lugar. A partir do momento que eu deixo a palavra de Deus e começo a olhar a cultura, evidentemente que o meu culto, ele, como todo o resto, a doutrina, a vida e o culto, vai passar a ser não bíblico, mas de acordo com a cultura, porque a cultura é que vai determinar tudo, a doutrina, a vida e o culto. E as músicas também, porque o nosso texto ele enfatiza isso, as músicas e as letras das músicas. É incrível que se os irmãos tiverem interesse de observarem as letras dos hinos ao longo da história, vocês vão perceber que, na medida que a igreja foi se afastando da palavra de Deus, os hinos, as composições, o que ela canta, o louvor cantado, o conteúdo deste louvor vai perdendo a verdade e vai abraçando cada vez mais heresias, coisas estranhas. A música gospel moderna no nosso país, por exemplo, não é? Se você pega essas músicas, o conteúdo delas é vergonhoso, é triste. As doutrinas que elas ensinam é triste. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Os pastores, e são essas músicas que são cantadas nos cultos, o culto perdeu a sua base bíblica, passou a ser um entretenimento, e as músicas passaram a ter a função também de agradar as pessoas, e as letras dessas músicas são letras heréticas, são letras contrárias à palavra de Deus, que agradam as pessoas. Você começa a dizer para o homem mundano que ele vai ter tudo o que ele quer e que basta ter fé, o homem mundano não gosta disso. Você passa a cantar que Deus é fiel a você e que Deus vai dar tudo o que Ele prometeu a você e que você deve exercer a sua fé, proclamar a sua fé, cantar a sua fé, dizer eu vou conseguir, eu determino, eu faço isso, faço aquilo. É claro que isso vai agradar a cultura, vai agradar a cultura humanista que nós vivemos, que é uma cultura centrada no homem, né? Que é uma cultura voltada para as vontades e desejos dos homens, onde o homem quer tudo quer ter o que ele realmente está no seu coração. Isso, se você canta isso, você vai agradar. As pessoas estão cantando isso. Os pastores negligenciaram a supervisão disso, inclusive com relação à música, quer dizer, qualquer coisa é cantada. Às vezes até, irmãos, nós temos que ter cuidado muito com isso, às vezes até em algumas igrejas em que a pregação é até bíblica, né? Mas aí a música vem e destrói tudo que foi pregado. Às vezes é logo em seguida, às vezes prega-se uma coisa que é até correta, até bíblico, né? E depois o que é cantado destrói aquilo que foi pregado. A música ela é muito importante. Então, essa questão da supervisão do culto e do conteúdo da música, os pastores negligenciaram. Mas na verdade negligenciaram só isso, não, negligenciaram tudo. Mas isso é uma parte importante da negligência deles. À medida que a autoridade da Bíblia foi abandonada na prática,
que suas verdades se enfraqueceram na consciência cristã e que suas doutrinas perderam a sua proeminência, a igreja foi cada vez mais esvaziada de sua integridade, autoridade moral e discernimento. A igreja perdeu a sua integridade, ela passou a ser sem autoridade e sem discernimento. Isso aqui é muito importante. A igreja não é mais igreja. A igreja não tem mais autoridade moral, porque aqui tem a ver com o que eu acabei de falar. Quando você vai deixando a doutrina, imediatamente também a Bíblia, isso vai modificando a sua doutrina, isso vai modificando a sua prática. As coisas começam a ficar muito normais. Se você quer agradar a cultura, você abandona a Bíblia por causa da cultura, imediatamente você vai abandonar as doutrinas bíblicas. A sua doutrina passa a ser mais abrangente. A doutrina bíblica ela é estreita, viu, irmãos? Ela é estreita e ela é exclusivista. Jesus disse que o caminho é estreito, que a porta é estreita e o caminho é estreito. Mas à medida que você vai deixando a Bíblia, você vai se tornando mais tolerante, no mau sentido. Existe uma tolerância boa, mas você vai se tornando tolerante no mau sentido. Você vai se tornando uma pessoa que aceita aquelas doutrinas erradas, você aceita aquelas doutrinas que aceitam o pecado, que permitem o pecado, que justificam o pecado. O pecado vai sendo não visto mais como uma coisa muito ruim. Na verdade, antes do pecado ser visto como uma coisa não muito ruim, o Deus vai sendo desconhecido, porque Deus é conhecido pela sua doutrina, né? A partir do momento que você não conhece a Deus, você passa também a desconhecer a feiura e a imundície do pecado. Porque o que faz uma demonstração clara do pecado como ele é, a sua feiura e a sua imundície, é exatamente quando você, observe bem, quando você não conhece mais a glória de Deus, você não sabe mais que o pecado é feio. Você perdeu o padrão da beleza. O pecado passa a ser até bonito, aceitável. E aí a vida das pessoas vai se tornando uma vida normal. Uma vida de pecado das pessoas, do mundo, vai se tornando normal. Por isso que nós vemos hoje o quê? O rebaixamento do padrão moral na área da sexualidade, onde o adultério já é aceito, os casamentos sendo desfeitos já são aceitos, né? Onde um segundo casamento é bem visto, onde a sexualidade, o sexo fora do casamento já começa a ser tolerado. Ou seja, os padrões morais vão caindo, os 10 mandamentos são desvalorizados, as pessoas começam a não adorar só a Deus, mas começam a serem materialistas, e isso é considerado normal. A teologia da prosperidade está aí para provar isso, né? Onde as pessoas começam a ter os seus ídolos e as suas imagens. O culto passa a ser um culto cheio de idolatrias. As personalidades passam a crescer e aparecer mais do que Deus. Títulos de apóstolos estão aí para provar isso. O nome do Senhor passa a ser desvalorizado. Eles brincam com o nome de Deus. Deus é usado até em piadas. O nome de Cristo é desvalorizado em termos de que todo mundo usa o nome de Jesus de qualquer forma, de qualquer jeito. O dia do Senhor passa a ser desvalorizado. Estou citando aqui os 10 mandamentos, né? O dia do Senhor passa a ser um dia normal, um dia de diversões, de comércio, as pessoas não valorizam mais aquele dia como um dia especial. Se a gente vê nas igrejas evangélicas hoje, a honra às autoridades passa a ser abandonada. Pai e mãe já não é mais aquele padrão e aquele respeito. Já não honram mais seus pais, suas mães, pessoas dentro das próprias igrejas, não é? O roubo passa a ser tolerado, a falta de amor ao próximo, os casamentos, como eu falei, a questão do adultério, não adulterarás, né? E assim vai, meus irmãos, a cobiça, o padrão moral vai caindo, entendeu?
as pessoas passam a achar que tudo é normal. Por quê? A cultura, todo mundo faz isso. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, que isso aconteceu, eu tenho sentido isso nos últimos anos. Quer dizer, à medida que eu fui entendendo a mensagem da reforma e fui começando a falar isso para as pessoas, a pregar isso, a ensinar isso, a conversar, a dialogar com as pessoas, o que eu fui sentindo? Eu digo isso na minha experiência pessoal, né? Eu fui sentindo a seguinte reação, que as pessoas começaram a olhar e começaram a dizer assim: o que você está falando é muito radical, o que você está falando é muito pesado, é muito exigente, entendeu? E eu estou falando que não é gente fora da igreja, a gente está na igreja. É gente que muitos anos de crente já. À medida que eu fui conversando com as pessoas, eu fui dialogando com elas e mostrando para elas o que eu fui descobrindo, né? Os irmãos sabem que eu vim do meio pentecostal, né? Então, essa questão dessa abertura que eu estou falando, do rebaixamento do padrão moral, as igrejas pentecostais estão aí, né? O movimento neopentecostal está aí para provar esse rebaixamento do padrão moral. Quer dizer, teologia da prosperidade, busca de dinheiro mesmo, e aquela coisa mesmo de dinheiro, é isso que eles pensam, está aí para provar o rebaixamento moral dessa gente. Pastores corruptos, pastores que não têm uma integridade diante do povo e que continuam nos seus púlpitos, quer dizer, tudo isso é considerado normal. Pastores casando a segunda vez, né? O adultério e as coisas aí acontecendo e tudo sendo colocado para debaixo do tapete, tudo isso aí considerado normal. Então, quando eu comecei, irmãos, a tratar e a falar com algumas pessoas a respeito do que eu vinha descobrindo da fé histórica, da fé genuinamente evangélica, do que a reforma descobriu, do que os puritanos pregavam e viviam, as pessoas começaram a olhar para mim, ou até uma reação que dava claramente para sentir o quê? Que eu estava falando de alguma coisa de outro mundo, eu estava falando de alguma coisa da Lua, do planeta Marte, eu era marciano, eu era uma pessoa fora da realidade. Mas por que essa reação? Por que essa reação tão admirada com aquilo que eu estava falando, como se fosse uma coisa absolutamente irreal, fora da realidade, né? E, portanto, não aceitável, não praticável. Quer dizer, isso é assim, como quem diz, isso aí não dá para praticar, isso é impossível, você está falando de alguma coisa que não dá para praticar. Por que isso? Quando na verdade a fé reformada é o quê? É apenas olhar para os 10 mandamentos, levar os 10 mandamentos a sério. Você pegar os 10 mandamentos, você pegar os 10 mandamentos e dizer assim: isso aqui é verdade, Deus mandou, Deus falou. Você pegar as cartas de Paulo e pegar aquela parte prática e levar a sério o que ele está falando, não é? Você pegar o Sermão da Montanha com as suas implicações, com as suas doutrinas, implicações e aplicações, e levar a sério o que o Sermão da Montanha está dizendo. O Senhor Jesus diz assim: não olha, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela no seu coração. Vê que coisa pesadíssima, radical, né? Quer dizer, se você ofende o seu irmão, você já é um sentido espiritual profundo, vamos dizer assim. Você já é um assassino, você está matando, você está destruindo a vida do outro. Isso tudo é ensino da Bíblia. O caminho da Bíblia é estreito, não é largo, é estreito. Mas por que os cristãos, quando você começa a falar simplesmente o que está na Bíblia, o que está na Escritura Sagrada, por que eles começam a ter essa reação tão surpreendente, assim, assustadora e de surpresa? Não, mas que é isso? Você está falando de alguma coisa irreal. Isso não existe. Por causa da cultura que já penetrou, irmãos, e já influenciou tanto a igreja, que a igreja é igual ao mundo, entendeu? Quer dizer, essa coisa de segundo casamento, de adultério, hoje já se fala até de casamento homossexual, para ver onde já estamos chegando, não é?
E algumas ditas igrejas aí já estão abrindo a porta para isso, já abriram, já, né? Então você observa, irmãos, o motivo dessa surpresa das pessoas é porque eles já estão, a mente deles já está mundanizada, secularizada. A cultura já é o padrão, de maneira que quando você apresenta o que a Bíblia diz, eles dizem assim: que é isso? Entendeu? É surpresa para eles. Mas por que surpresa se você não diz que é crente? Ah, sou crente. Você acredita na Bíblia? Acredito. Mas a Bíblia diz que a mulher tem que se submeter ao seu marido. Não. Que é isso? Mundo moderno, né? Você está entendendo? A Bíblia diz que o homem é o cabeça. Não, que é isso? Não é verdade? Ah, não, que é isso? Você é atrasado, você... Eu sou atrasado, mas eu só estou dizendo o que Paulo disse. Você percebe? A cultura já penetrou e já fez a cabeça das pessoas. Você diz assim: não existe pastoras evangélicas, não tem que ter pastor. O que é isso no mundo de hoje, onde tem ministra, tem até presidente mulher. Você vem dizer que uma mulher não pode ser pastora? Você diz: mas não tem pastora, né, no Novo Testamento, não tem. Entendeu? Quer dizer, quando você começa a dizer isso, a cultura está tão impregnada na mente. Estou só dando exemplo da questão do feminismo, né? Aí você entra em outras coisas, a questão sexual, a questão moral, em todas as áreas, é tão impregnada da cultura mundana. Quer dizer, uma pessoa hoje passa mais tempo vendo, uma pessoa que diz que é evangélica, passa mais tempo hoje vendo novela, vendo Big Brother, né? A mente dela está tão cheia de imundície, de distorção cultural, mundana. E as pregações são rasíssimas, quer dizer, só aquela coisa de Jesus vai curar, Jesus vai abençoar, Jesus vai prosperar, bababá, bababá, bababá. Ninguém mais fala nem dos 10 mandamentos. O crente não sabe nem dizer os 10 mandamentos. Ele não sabe nem dizer os 10 mandamentos. Quanto mais difícil será ele aplicar os mandamentos. Ele não sabe nem dizer. Né? Então, quando você pega isso, a mente está tão impregnada da cultura mundana que você chega com os mandamentos de Deus, aí ele diz assim: não aceito isso. Você deve estar interpretando a Bíblia de maneira errada. Não é assim. Meu pastor não ensina assim. Não sei quem não ensina assim. Aí você diz: não, está aqui na Bíblia, olha, está aqui. Pá, está aqui. Linguagem clara da Escritura. É isso, está aqui na Escritura. Aí ele olha, ele entende, mas ele não aceita. Ele diz: não, tem que ter alguma coisa errada aí. Não, isso não é assim. Porque, pastor, além das igrejas, Sim. tem os colégios, tem as televisões, É. tudo isso aí, porque tudo é a mesma coisa. O colégio vai ver a instrução, a orientação é cultural mesmo. Isso, é verdade. Não tem quem diga não. Tá? Com certeza. Quantos colégios, quantas igrejas dessas também? Não existe, né, irmão? Não existe. A igreja católica aí, romana, né? Está arrastando milhões. Exatamente, ainda tem tudo isso. E a nossa cultura brasileira, aqui esses irmãos são americanos. E lá, o que aconteceu lá é que a Bíblia foi sendo abandonada também, né? No nosso caso aqui, a Bíblia não foi nem abandonada, a Bíblia nunca foi levada a sério. Aqui não. Lá foi, aqui não. Então aqui o problema talvez seja maior, né? Não sei, porque lá também eles têm o cinema, eles têm a cultura muito mundana lá também, que influencia muito a eles lá. Mas aqui, eu só quero levantar essa questão. Aqui nós nunca levamos a Bíblia a sério. Lá houve época que eles levaram a Bíblia a sério. Aqui não. Porque lá foi isso. Exatamente. A reforma. Começou lá. A reforma influenciou muito. Só para cá, a reforma veio, mas já veio fraquinho. Já veio fraquinho. As igrejas, quando chegaram aqui, já vieram, vamos dizer assim, já com a potência menor. Os jesuítas vieram na frente. Arrasaram, né? Arrasaram. Aí veio mais franciscano, veio mais Barnabé, veio mais Santinho, mas aí esses redentoristas, aí... A influência é muito grande.
Já estava feito. Isso. Então é por isso que quando você começa a falar da doutrina bíblica, as pessoas abrem os olhos assim, regalam os olhos, surpresas, sabe? Porque a mente delas, eu estou falando de gente, eu não estou falando mal de gente fora, eu estou falando de gente da igreja. Fora então nem se fala, né? Mas por causa de todas essas questões, por exemplo, a alma católica do evangélico brasileiro, tem até o texto do Augusto Nicodemo, parece que é esse o título do texto, a alma católica do evangélico brasileiro. Como o católico pensa igual, como o evangélico mediano, ele pensa muito como o católico, né? E essas influências todas. Mas, irmãos, então, a autoridade moral, quer dizer, quando você apresenta a lei de Deus, as pessoas ficam assim, sabe? Como se fosse uma coisa de outro mundo. Bom, é de outro mundo realmente, mas não deveria ser para nós, porque nós não somos evangélicos, não somos crentes, somos cristãos, não é? A gente ouve cada coisa de gente que diz que é de igreja, irmão, que a gente fica assim, meu Deus, como é que essa pessoa pode falar isso? Não é? Ele fala parece um macumbeiro, ou ele fala parece um feiticeiro, ele fala parece um cético, fala parece um mundano. O que é isso, irmão? É que a cultura muito tempo sobrepujou este livro na mente dele. Gente que nem lê a Bíblia, vai nas igrejas, nem os pastores leem. Vamos continuar lendo. Em lugar de adaptar a fé cristã para satisfazer a necessidade sentida dos consumidores, devemos proclamar a lei como medida única da justiça verdadeira e o Evangelho como a única proclamação da verdade salvadora. A verdade bíblica é indispensável para a compreensão, o desvelo e a disciplina da igreja. Então, em vez de nós fazermos essa adaptação da cultura, quer dizer, qual é o problema básico? É que a cultura passou a determinar o que nós vamos fazer, e o marketing, né, aquela coisa de ganhar pessoas, passou a ser a nossa preocupação principal. Em vez de nós fazermos isso, nós temos que proclamar a lei como medida única da justiça verdadeira e o Evangelho como a única proclamação da verdade. Ou seja, não é a cultura. A igreja, o que ela é? É coluna e baluarte da verdade. Ela é sal, ela não é carne. Então ela tem que proclamar a verdade e não querer agradar às necessidades sentidas dos consumidores. Porque isso é um princípio do marketing. O consumidor sempre tem razão. Eu vou ler isso aqui, depois a gente vai entender melhor o que ele quer dizer. Vamos continuar lendo até o final. A Escritura deve nos levar além de nossas necessidades percebidas para nossas necessidades reais e libertar-nos do hábito de nos enxergar por meio de imagens sedutoras, clichês, promessas e prioridades da cultura massificada. É só à luz da verdade de Deus que nós entendemos corretamente e abrimos os olhos para a provisão de Deus para a nossa sociedade. A Bíblia, portanto, precisa ser ensinada e pregada na igreja. Os sermões precisam ser exposições da Bíblia e de seu ensino, não a expressão de opinião ou de ideias da época. Não devemos aceitar menos que aquilo que Deus nos tem dado. Irmãos, isso aqui é muito importante. Depois a gente lê o último parágrafozinho aqui, mas deixa eu explicar logo isso aqui. Isso aqui é muito importante porque ele levanta um ponto que está ligado ao anterior. Quer dizer, quando você começa a ouvir a cultura mais do que a Bíblia, e você começa a olhar para as pessoas fora da igreja como consumidoras, o que você faz imediatamente? Você, em vez de pregar a Bíblia, você olha assim e pensa assim: como eu posso fazer um culto, uma pregação, uma evangelização que seja agradável a este consumidor, não é? Por exemplo, um refrigerante, até o irmão Sidônio uma vez falou do refrigerante que não deu muito certo, parece que foi a Fanta Maracujá, não deu muito certo, né? Quer dizer, não agradou o consumidor. Não sei se a Fanta continua produzindo esse tipo, né? Acho que até não produz mais, né? E não deu certo. Bom, não agradou o consumidor não gostou do sabor, desagradou ele de alguma maneira, ele prefere, sei lá, Coca-Cola, Fanta laranja, sei.
Aí, o que ocorre então? Aí a empresa para de produzir. Busca outra alternativa. Busca, exatamente. A Coca-Cola fez isso agora. Né? Como a Coca-Cola não deu certo, o que ela fez? Ela está lançando a Coca-Cola de 2 litros retornável. É plástico, mas é retornável. Você compra por 5,50. A primeira vez, né? Aí tira com a garrafa. Certo. Ah, entendi. Como era antigamente, né? R$3. Não tem refrigerante que concorra com ela. Uma Coca-Cola por R$3, vai ser assim, vai estourar. Vai vender muito. E o Fry, eles querem acabar com o pau do Fry Cola. Você vê como é o negócio. É verdade, é concorrência. Sim, com certeza. É verdade, mano. Eu já comprei outro, já fiz um pedido certo. Dessa Coca-Cola e tá estourando. É a nova técnica, né? É a nova técnica de ganhar, porque você vai comprar por R$3 uma Coca-Cola que custa 5. Olha. É verdade. O Fry não está triste, não, refrigerante de terceira categoria lá. Pessoal, menos qualidade, né? É isso mesmo. Então o que acontece é assim, esses exemplos do comércio fazem a gente entender como a igreja está trabalhando hoje. Quer dizer, a igreja ela tem a mesma mente. Eu vou lançar um produto que agrade o gosto do meu cliente, né? A cultura já me influenciou tanto que eu estou pensando então dessa maneira, e eu lanço um produto que agrade o meu cliente, que é aquele futuro membro da igreja que eu quero batizar. Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma pesquisa para saber o que o meu cliente quer, não é? E aí, de acordo com o que ele quer, ou eu vou fazer uma pesquisa, ou eu vou observar, eu vou olhar e ver realmente que as pessoas gostam, e de acordo com isso é que eu vou apresentar o meu produto, como fazem os refrigerantes, as fábricas de refrigerante ou qualquer outra empresa, a indústria de um modo geral. Então eu vou apresentar aquilo que as pessoas querem. Com isso eu vou ganhar clientes e vou ganhar então muita aderência, muitos membros à minha igreja. O problema é o seguinte: o problema é que se você perguntar para um cego se uma flor é bonita, uma pessoa que foi cega a vida toda, desde a nascença, nasceu cego, né? Se uma flor é bonita, ele não vai saber dizer com certeza. Por quê? Porque ele nunca viu uma flor, não é? Então, a Bíblia diz que o ser humano ele é o quê? Cego. Cego espiritual. Como é que ele vai saber o que é realmente bom e bonito? Segunda coisa, se você perguntar para uma pessoa que está, por exemplo, com câncer, mas ela não sabe que está com câncer, se você perguntar para ela assim, o que você precisa mais agora? Ela vai dizer assim, eu preciso mais de uma roupa bonita que eu vi ali na loja, eu preciso mais de um carro, eu preciso de uma casa melhor. Mas essa pessoa está com câncer que ela não sabe disso, mas dentro de alguns meses ela estará morta. Mas ela faz planos para os próximos anos. Ela faz planos assim, bom, eu quero ter roupas, eu quero ter uma casa na praia, quero comprar um carro melhor, eu quero que meu filho pagar a faculdade do meu filho, entendeu? Ela faz planos para o futuro muito distante, sendo que ela em alguns meses estará morta. Eu estou só fazendo suposições, mas vamos supor, então, dentro dessa minha suposição, que existe um tratamento que evite que essa pessoa morra. Mas como essa pessoa não sabe de que ela está doente, de que ela vai morrer, ela não dá valor ao tratamento. Ela busca essas outras coisas que para ela, na verdade, não são importantes. Então, de repente, a pessoa, ela está cheia de ideias. Eu quero fazer um curso, eu quero comprar um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. E o tratamento está nem aí. Mas, de repente, ela vai no médico
ela está cheia desses planos. Ela vai no médico porque ela sentiu uma dor, sentiu alguma outra coisa que tinha nada a ver com uma doença mortal. Mas ela foi no médico. E através dessa doença, como muitas vezes acontece, o médico investigando descobre que ela tem um outro problema, que aquela coisinha ali na verdade não é nada, mas é um outro problema muito mais grave, que é um câncer, e que ela vai morrer. Aí dá notícia para a pessoa não sabia antes. Imediatamente quando a pessoa sabe disso, todos aqueles planos e aquelas buscas dela ficam lá embaixo. A prioridade dela o que é agora? É o tratamento, é a cura. A mesma coisa, irmão, é o pecador. Quer dizer, se você perguntar para o pecador, o que você quer que a igreja lhe dê? A igreja vai lhe dar aquilo que você quer. Qual é a sua necessidade sentida? Essa expressão aqui, necessidade sentida dos consumidores. O que você sente que você precisa? O que você percebe? Necessidades percebidas, também outra expressão aqui. Ele não sabe da necessidade real dele. Ele não precisa de mais um carro. Ele não precisa de mais uma casa. Ele não precisa nem mesmo principalmente de ser curado de uma doença. Ele precisa acertar as contas dele com Deus. A necessidade dele principal é: Deus é o problema dele, Deus está irado com ele, ele é um pecador, ele está em erro com Deus. Isso tem que ser acertado. Ele não está vivendo para a glória de Deus, ele ofende a Deus. A necessidade primordial dele é ser pacificado com o Criador, com o Senhor, com o Deus do universo. Isso é possível em Cristo. Mas se ele não sabe disso, como é que ele vai querer isso? Não é assim que a igreja tem que fazer. Esse texto é muito bom, porque ele diz assim: é só a luz da verdade de Deus que nós nos entendemos corretamente e abrimos nossos olhos para a provisão de Deus para a nossa sociedade. Então o que é isso? Isso é o seguinte: não é a igreja, se a igreja ela chega e pergunta o que você quer, a igreja está fazendo a pior traição que poderia fazer. Deixa eu explicar para vocês. Se o médico, em vez de investigar a doença da pessoa, em vez de pesquisar qual é a doença que a pessoa tem e dizer para ela claramente: você está com esta doença, em vez disso, o médico pergunta para o paciente: o que você quer? Já pensou o médico faz isso? O que você quer? A pessoa diz assim: doutor, eu quero ter muita saúde. Eu não quero estar doente. Eu não quero estar com nenhuma doença grave. Quem é que quer, né? Eu não quero. Eu quero ter saúde. Aí o doutor diz: você quer? Pronto, não tem problema. Eu vou atestar aqui, você está perfeitamente saudável. Toma, eu vou lhe dar o que você quer. Fique feliz. Aí a pessoa olha aquilo ali: que bom. O doutor disse que eu estou bem. Fica feliz, vai para o comércio, vai comprar isso, vai comprar aquilo, toda satisfeita da vida, porque ela está muito saudável, e o médico disse que ela vai viver muitos anos. No entanto, ela está com câncer que vai matá-la. Esse médico seria uma das piores pessoas do mundo, dos piores criminosos do mundo, porque ele não investigou, porque ele não disse a verdade, porque ele deu o que a pessoa queria. Todo mundo quer ser saudável, e ele disse isso para a pessoa, em vez de dizer a verdade para ela. A igreja não está aqui para dizer o que as pessoas querem. A igreja está aqui para dizer o que as pessoas não querem ouvir, mas que é verdade. O quê? Que elas estão morrendo, elas estão mortas espirituais e que elas estão condenadas. Entendeu? Como é que a igreja faz isso? Pregando a lei de Deus, e a lei vai mostrar para os ouvintes que ele vai descortinar a mente dele, vai abrir os olhos dele para eles verem que eles estão doentes, se eles são doentes terminais, e que só Jesus Cristo pode salvá-los. Essa é a função da igreja de Cristo Jesus.
Entendeu? A igreja de hoje está sendo esse médico traidor, que está dando para as pessoas o que elas querem, mas elas não sabem as necessidades delas. Vamos concluir com o último parágrafo, a gente continua à noite, tá bom? A obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode ser desvinculada da Escritura. O Espírito não fala em forma que independe da Escritura, a parte da Escritura. Nunca teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo. A palavra bíblica, não a experiência espiritual, é o teste da verdade. Como é que a verdade do Espírito Santo vai aparecer? Essa verdade que eu estou falando, dessa necessidade? Pela Escritura. Sem a Escritura, nós não conhecíamos nada. Fora da Escritura, a parte da Escritura, o Espírito Santo não fala. Nunca conheceríamos a verdade. Então, por isso que a Escritura, a lei de Deus, tem que ser pregada. Vamos ler a tese logo, aí a gente deixa o outro sola para a noite. Sola Escritura. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. A cultura, não a Escritura, não a cultura, é que nos mostra a verdade. Portanto, só a Escritura. É isso que esse parágrafo está dizendo, é que nada pode substituir, o que esse parágrafo está dizendo é que nada pode substituir a Escritura como aquela que mostra a verdade, que mostra o pecado, que mostra, enfim, a salvação e que mostra como devemos viver. Então, só a Escritura. É porque abandonaram a Escritura e abraçaram a cultura que chegaram a essas aberrações modernas. À noite, irmão, nós vamos continuar, tá bom? Vamos orar a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra, Pai, possa nos edificar e possa, Senhor Deus, nos guardar sempre na verdade do Evangelho. Nos livra de olharmos mais para a cultura do que para a Tua palavra. Nos livra de nos tornarmos marqueteiros em vez de pregadores da verdade. E nos usa para que essa verdade chegue a muitos. No nome santo de Jesus Cristo. Nos leva agora na Tua paz para a nossa casa. Nos dá o dia do Senhor conforme a Tua vontade, no Senhor, e que à noite possamos estar aqui e louvar o Teu precioso nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, bom dia a todos.